Hoje eu gostaria de falar sobre o Ministério da Cura. Eu não pretendo esgotar este assunto, até mesmo porque eu acho que eu não conseguiria. Mas quero abordar várias questões sobre o Ministério da Cura. Essas passagens claramente nos mostram que o mandamento de Jesus Cristo de pregar o reino de Deus inclui a ordem de curar os enfermos e expulsar demônios. No livro de Atos, encontramos que a cura de enfermos fazia parte da pregação do evangelho da igreja primitiva. Paulo, falando aos coríntios, diz: minha palavra e pregação não constituíram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Hoje, ao olharmos nossas igrejas no Brasil, temos a impressão de que a nossa pregação se constitui de palavras persuasivas, de sabedoria humana. Cada vez mais nossas pregações estão baseadas no raciocínio, na lógica daquilo que compreendemos. E por outro lado, cada vez mais parece que temos menos demonstração do Espírito e do poder de Deus em nossos cultos. Contudo, não quero que você tire uma conclusão precipitada de que estamos vivendo fora da palavra de Deus. É a cura divina parte da mensagem do Evangelho de hoje? Ou a cura cessou-se junto com a morte dos apóstolos? É privilégio de poucos o ministério da cura ou é para todo o corpo de Cristo? Por que não vemos mais cura nos dias de hoje como no tempo dos apóstolos? Bom, eu sempre criei na cura divina. E eu li 2 livros que me impressionaram nessa área. Um livro chama O Nome de Jesus, escrito por Kenneth Reagan. Embora eu mesma tenha algumas reservas com relação aos livros de Kenneth Reagan, não posso negar que este livro me inspirou a exercer minha fé na cura divina. O segundo livro se chama A Cura de Enfermos, e este foi escrito por um casal, cujos nomes não me recordo neste momento. Eles não eram teólogos, mas criam na cura, pregavam e viviam o ministério da cura divina. Bom, hoje eu gostaria de destacar alguns fatos que nos impedem de receber a cura de Deus. Portanto, eu vou tratar agora de algumas barreiras para não recebermos a cura. O Novo Testamento não deixa dúvidas da autoridade que a igreja tem sobre Satanás, o pecado e sobre as enfermidades. Contudo, o povo de Deus hoje perdeu a certeza e o poder que antes a igreja tinha, em parte por causa de ideias erradas que entraram em nossa mente, que se tornaram barreiras para não termos mais curas em nossos dias. Vamos identificar algumas dessas barreiras. Primeiro, acreditar que doenças ou enfermidades sejam instrumentos de bênçãos para nossas vidas. Algumas pessoas dizem que a doença é o meio usado por Deus para produzir santificação. O que chamamos de abuso ou de irresponsabilidade para com o nosso corpo na sociedade, na igreja chamamos de bênção. Por exemplo,
o indivíduo carrega mais peso do que seu corpo pode sustentar e ganha uma hérnia de disco. Ou ele toma um banho quente e sai na friagem. Adoece. E depois vamos dizer que Deus permitiu aquela doença para o seu bem. O que esse indivíduo fez foi errado. E ele sofre as consequências daquilo que ele plantou. E isso não é bênção de Deus. Que tipo de imagem criamos quando dizemos que Deus envia enfermidades e doenças? Nos textos em que Deus enviou enfermidades, elas foram enviadas como castigo e não como ensino ou meio para o crescimento espiritual. Você pode ler o texto de Êxodo, capítulo 7 a 11. As pragas do Egito eram castigos contra aqueles que se levantaram contra os filhos de Deus. Você pode ler Deuteronômio 7, 15, ou Deuteronômio 15, verso 15, 21, 22, 27, 28. Você pode ler ainda Deuteronômio capítulo 7, verso 15. Também Deuteronômio capítulo 15, verso 15, 21 e 22, 27 e 28, 35 e 45. E nós vamos encontrar ali castigo para aqueles que optavam não viver em obediência a Deus, tendo conhecimento da verdade. A enfermidade não é bênção, ela é maldição em nossas vidas. Ela não foi algo que Deus projetou para o ser humano. Deus projetou vida. A doença, ela é sinal de morte. Um dos grandes erros hoje é acharmos que a enfermidade é boa para nós, para purificar a nossa alma e fortalecer o nosso caráter. Não podemos negar que a enfermidade produza em nós mudança de atitude. Contudo, não devemos acreditar que Deus coloca enfermidade para nos ensinar. A enfermidade, quando colocada por Deus em todo o contexto bíblico, ela vem como castigo. Paulo possuía um espinho na carne, segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7, e segundo a palavra, não era para ensinar, mas para lembrá-lo que ele era homem, mortal como qualquer outro. Não podemos desconsiderar que tal espinho só estava em Paulo por causa de tudo que já tinha visto do reino de Deus, por causa da grande revelação que já lhe fora revelada. Por outro lado, não devemos pensar que toda enfermidade é sinal do castigo de Deus sobre nós. Este é o outro extremo de pensamento. Não podemos esquecer que somos sujeitos, como qualquer ser humano, às mazelas deste mundo. Não é porque viramos crentes que nos tornamos agora super-homens e não poderemos sofrer danos físicos ou passarmos por doenças graves. Infelizmente, muitos pensam assim hoje. O que a Bíblia diz sobre isso? Sofrimento e enfermidade não são as mesmas coisas. Sofrimento na Bíblia pode ser positivo, mas nunca é enfermidade. No Novo Testamento, enfermidade é doença. Sofrimento pode ser perseguição, tribulação ou outras coisas. O Novo Testamento diz que perseguição e aflição são inevitáveis. E às vezes devemos resistir, às vezes aceitá-la. Mas quando fala de enfermidade, é diferente. Não devemos simplesmente aceitar, mas lutar contra a enfermidade. Como lutamos contra a enfermidade? Através da oração, buscando socorro nos médicos e não se entregando à enfermidade. Se a doença fosse algo bom, não tomaríamos remédio. Se você acha que a doença é bênção, ore a Deus para que Ele te envie úlceras, sarnas, gripes. Curta bastante cada doença. Afinal, é bênção de Deus. Jesus sempre que podia curava os que estavam enfermos. Encontramos nos textos que todos os enfermos
que eram trazidos até ele. Ele os curava, e só não curava aqueles que não criam. Então eu quero deixar claro o que eu estou dizendo. Não devemos acreditar que doenças sejam instrumentos de bênçãos para nossas vidas. A doença é o início do sinal de que a morte está rondando nossa vida. As doenças, se não tratadas, curadas, nos levam à morte. A morte é fruto do pecado, não veio como bênção para nossas vidas. E lembro que dissemos que dentro dos textos bíblicos, as doenças eram enviadas por Deus como castigo, e não como bênção. E por outro lado, não devemos pensar que toda enfermidade é sinal de castigo de Deus sobre nós. Não podemos nos esquecer que somos sujeitos, como qualquer ser humano, às mazelas deste mundo. A segunda barreira que eu gostaria de destacar para não recebermos a cura é a crença no determinismo, ideia que tudo já foi determinado por Deus. E aí você vai orar e diz: se for a tua vontade, o Senhor me cura, ou cura aquele cujo estou orando. Determinismo é inconsistente com a forma que vemos a vontade de Deus em outras áreas, como por exemplo, missões e evangelismo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos chegarão? Logicamente que não. A história humana é determinada não só pela vontade e decreto de Deus, mas também pela escolha humana. Sem dúvida, há coisas que Deus já estabeleceu desde o princípio da história, que já estão então determinadas. Por exemplo, o caminho da redenção, a destruição de Satanás, o destino final de nossas vidas. Mas suas escolhas, suas decisões diante de Deus é que determinarão qual o seu destino final. Você pode escolher entre a bênção e a maldição. Deus deu essa escolha para o povo de Israel. Entre a morte ou a vida eterna. Qual você vai escolher? Conforme descreve Deuteronômio capítulo 11, verso 26 ao 28. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 ao verso 20. Contudo, Deus tem a soberania sobre todas as coisas. Nada está fora do seu controle. Entretanto, Deus permite que o homem faça escolha. Mas Deus trabalha para realizar e concretizar seus desejos, sua vontade. Quando a escolha humana é contrária à vontade de Deus, a sua vontade não é feita. Isto é, quando escolhemos mal, Deus não nos atende para o nosso próprio bem. Porque a soberania e a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. A melhor maneira para entendermos a vontade de Deus sobre esse assunto é olharmos para a vida de Jesus. Ele sentia compaixão e curava as pessoas, porque entendia que a doença não santificava ninguém. Mesmo entendendo que Deus quer curar o doente, nem todos os doentes serão curados. Essa ambiguidade nos força a reconhecer que estamos lidando com um mistério. O nosso Deus é um Deus soberano. Estamos lidando com pecado, demônios e vários fatores psicológicos, físicos e espirituais que estão além do nosso conhecimento. A terceira barreira para que recebamos a cura é a fé. Se tivermos fé, seremos curados. Existe uma teoria que há um relacionamento forte entre fé e cura.
que as bênçãos divinas como saúde e prosperidade podem ser adquiridas por qualquer um que tiver fé. O problema com este pensamento é que cria várias complicações pastorais e muita culpa sobre as pessoas. Que a incredulidade nos limita a receber as bênçãos de Deus é verdade. Mas às vezes na Bíblia Deus curou na ausência de fé. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, verso 5, a fé descrita no texto é a fé dos amigos e não do doente. Em 2 Reis capítulo 5, verso 12 ao 15, nós encontramos Naamã. Naamã não creu nas palavras de Eliseu. Entretanto, ele resolveu fazer aquilo que ele havia mandado e acabou curado. Por outro lado, outras curas não foram feitas por falta de fé. Em Mateus capítulo 13, verso 58, nós encontramos este relato. Podemos afirmar que a fé é muito importante para recebermos a cura, mas nem sempre é o único fator que nos levará à cura. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta ao jovem pastor Timóteo, ele descreve que Timóteo sofria do estômago e pede para que Timóteo tomasse vinho por causa dessas dores. Eu creio que Paulo era um homem de grande fé, a quem Deus usou para a realização de várias curas. E creio que Paulo deve ter orado com Timóteo. E que Timóteo também possuía fé. Mas nem por isso Deus os curou. Eliseu, um homem de grande fé. Por meio dele, Deus realizou grandes milagres. Entretanto, morreu enfermo, conforme descreve 2 Reis, capítulo 13, 14. Quando a oração é feita em fé e ela não é respondida, isto é, a cura não vem, não devemos acusar ninguém por falta de fé. Em vez disso, devemos lembrar que, além da fé, nós também vivemos no cristianismo a esperança. A esperança tem a ver com a concretização da promessa de Deus no tempo que seu reino for estabelecido, na segunda vinda do nosso Senhor. A esperança diz: o amanhã também pertence a Deus. A quarta barreira que nos impede de recebermos a cura divina é a visão secular do mundo de hoje. A maior parte das culturas menos industrializadas, como a do Novo Testamento, estão mais abertas para a possibilidade do sobrenatural e dos milagres de Deus. Mas as culturas industrializadas foram influenciadas pelo secularismo. Secularismo é um sistema de crença que nega a existência de tudo que é espiritual. Deus, na visão moderna, foi removido da história. E o mundo ele é visto como um sistema fechado, governado por leis de causa e efeito, por leis naturais. Essas leis são leis que obedecem às leis da ciência. Eu quero então descrever um pouquinho o desenvolvimento da mente humana. Antes do século XVI, a visão do mundo era teísta. O pensamento humano era baseado na crença de Deus. E Deus estava presente e ativo no mundo. Tudo o que acontecia tinha influência de Deus. Nos meados do século XVII, o pensamento do mundo ocidental mudou. Deus agora era o princípio de tudo, mas não estava mais envolvido com o seu povo. Hoje as pessoas querem tirar Deus e a Bíblia de tudo. Queremos explicar tudo de forma científica. Queremos uma explicação para todas as coisas, em vez de crer. Para experimentarmos cura, primeiro temos que ter as nossas mentes renovadas, como diz Romanos 12. Eu preciso crer que Deus é capaz de me curar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma quinta barreira para não recebermos a cura é transferirmos todas as doenças para as entidades demoníacas. Mateus 17, verso 14 ao 18. Neste texto encontramos um menino lunático
isto é, com problemas mentais causados por uma entidade demoníaca. Não podemos negar que muitas enfermidades provêm de sintomas espirituais e muitas vezes causadas por demônios. Contudo, é perigoso pensarmos que a maioria das pessoas sofrem por causa de demônios. Muitos estão na igreja sofrendo de saúde mental e não é problema demoníaco. Nem todas as doenças que Jesus curou eram causadas por demônios. Elias se escondeu em uma caverna, pedia a morte após ter sido confrontado por Jezabel. Elias não se encontrava naquele estado por causa de demônio. Elias não se encontrava naquele estado depressivo por causa de demônios. Pedro, após ter negado a Jesus, abandonou sua coragem e perdeu sua fé. Voltou a pescar, mas carregava dentro de si um sentimento terrível de fracasso, de tristeza e, com certeza, muita vontade de sumir do mapa. Pedro não estava endemoniado. Precisamos parar de achar que todo o mal é do diabo, como se não fôssemos seres humanos fragmentados, cheios de sentimentos, prontos a explodir dentro de nós conforme as situações da vida. Somos seres complexos, com uma mente complexa e que precisa ser cuidada, para que não nos tornemos psicóticos. Devemos reconhecer que muitas vezes precisamos de um bom psiquiatra, um psicanalista, ou um psicólogo, de alguém que cuide da nossa mente. Mas eu gostaria de dizer que se nós desejamos alcançar uma cura divina, nós precisamos ter fé de que Deus pode realizar a cura. Tiago capítulo 5, verso 3 ao 16. Nós encontramos que a oração da fé salvará o doente. Estamos diante de um texto que nos desafia a crermos que a oração da fé salvará o enfermo. Cremos ou não cremos no texto de Tiago? Cremos ou não nas palavras do evangelista Marcos, descrito em Marcos capítulo 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que eu gostaria de dizer para você agora é que tome posse da palavra de Deus em nome de Jesus. Pregue o Evangelho. E quando você encontrar alguém que está enfermo, ore para que seja curado. Se ele será ou não curado, pertence a Deus. É soberania de Deus. O ministério da cura é para todos que creem em todos os tempos. É para você. Acredite no que a Bíblia diz. E que Deus possa te abençoar.